chamado Pedro. Vemos na palavra do Senhor, observando a palavra do Senhor, podemos notar e ver a vida deste homem, tomar para nós este exemplo. Porque muitos se acham santos, muitos se acham crentes demais. Este homem era um discípulo da frente. Este homem, em todos os atos, ele estava na frente. Nos diz a palavra do Senhor que este homem foi um dos primeiros discípulos que Jesus chamou. E o Senhor tinha uma intimidade tão grande com este homem, que onde o Senhor estava, ali estava este homem. Oh, aleluia! Nos diz a palavra do Senhor que um dia Jesus Cristo estava ensinando a multidão. Depois de multiplicar os pães e os peixes e dar para a multidão comer, nos diz a palavra do Senhor que Jesus Cristo virou para os seus discípulos e mandou que os seus discípulos passassem para o outro lado. E o Senhor ficou ali mais um pouco. E o Senhor foi a orar. E os discípulos já estavam no meio do mar. E o vento estava muito forte e soprava ao contrário. Nos diz a palavra do Senhor que o Senhor Jesus Cristo desceu do monte onde estava orando e aproximou daquele mar e começou a andar por cima das águas. Foi caminhando, e nos diz a palavra do Senhor que era madrugada. E quando o Senhor aproximava do barco, o seu discípulo observou de longe, viu e gritaram de medo: é um fantasma. Mas o Senhor disse a eles: não tema, sou eu. Aleluia. Glória a Deus. É, Jesus. Não tema, sou eu. Deus. E Pedro disse: Senhor, se é tu, Senhor, faça-me ir ter contigo sobre as águas. Nos diz a palavra do Senhor que Jesus Cristo disse a Pedro: vem. Muitos até criticam a Pedro pelo ato de Pedro andar por sobre as águas e afundar. Mas olha o tamanho da fé deste homem. E Jesus ainda chama Pedro de homem de pequena fé. Olha para o mar, meus queridos. Quantos aqui têm fé para andar sobre as águas do mar? É, Deus. E aquele homem teve esta fé. Meu filho Jesus. Nos diz a palavra do Senhor que aquele homem começou a andar sobre as águas, indo de encontro ao Senhor. Mas dado um momento, Pedro olhou para as águas do mar e o vento que soprava muito forte. Ele tirou os olhos do Senhor e começou a afundar. Aí estava o primeiro livramento na vida de Pedro. Quando estava afundando, ele disse: Senhor, socorre-me, Senhor. Aleluia, Jesus. O Senhor estendeu as mãos e pegou a Pedro e ele levantou. Amém, Senhor. E os dois foram para dentro do barco.
Aleluia. Deus é tremendo, meus queridos irmãos. Quantos estão entendendo a palavra? Aleluia. Mais uma vez ali estava presente Pedro. Nos diz a palavra do Senhor no livro de Mateus, no capítulo 17, versículo 1 ao 4. Nos diz a palavra do Senhor que ali Jesus Cristo foi ao monte da transfiguração e levou consigo Pedro, Tiago e João. Estes são os discípulos mais chegados do Senhor Jesus. Ao chegar naquele monte, o Senhor transfigurou-se diante deles e apareceu Elias e Moisés conversando com o Senhor. Mais uma vez Pedro toma a palavra e diz: Senhor, se tu quiseres, ó Pai, ó Senhor, façamos aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Elias e outra para Moisés. No livro de Marcos, no capítulo 14, versículo 27 ao 31. Jesus prediz aqui que Pedro o negaria. Jesus. Aleluia. Mas Pedro disse ao Senhor: jamais eu te negarei. Ainda que eu morra contigo, jamais te negarei. E os outros também disseram o mesmo.